Ela era a imagem da serenidade em meio ao caos festivo, um ponto de calmaria onde a vida parecia pulsar em um ritmo mais suave e verdadeiro. Sofia não pedia muito ao mundo. Seu universo inteiro, vasto e completo, repousava em seus braços, aquecido por uma manta de lã azul celeste e respirando o cheiro doce de infância. Naquele instante, sob as luzes coloridas das bandeirinhas da festa junina de Vila da Esperança, com seu pequeno Lucas dormindo tranquilamente em seu colo, ela se sentia a mulher mais rica do mundo, ainda que em seus bolsos houvesse apenas o suficiente para um doce e a passagem de volta para casa. A felicidade para ela não era um destino distante a ser alcançado com grandes feitos, mas a textura macia da pele de seu filho contra a sua, o som suave de sua respiração e a certeza de que, enquanto estivessem juntos, tudo ficaria bem. Aqui é o Dom, seu narrador de histórias. Acomode-se, pois a nossa trama de hoje promete te prender até o fim. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A música da sanfona preenchia o ar, misturando-se ao cheiro de milho cozido, amendoim torrado e quentão. Para Sofia, esses eram os aromas da sua infância, das noites felizes que passara correndo por aquela mesma praça com seus pais. Agora, era ela quem criava novas memórias, com o pedaço mais importante de sua vida aninhado em seu peito. Lucas, com seus quase 10 meses de vida, era um bebê tranquilo, de olhos curiosos e um sorriso que tinha o poder de apagar qualquer vestígio de cansaço ou preocupação de sua jovem mãe. Sofia tinha apenas 21 anos e a maternidade chegara de forma inesperada, virando seu mundo de cabeça para baixo. Mas após o susto inicial, a confusão e a dor, Lucas se tornara seu norte, sua razão de ser. Ela ajeitou a manta sobre o corpinho adormecido, protegendo-o da brisa fresca que começava a soprar. Seu vestido de chita, um presente da sua avó, era simples, mas florido e alegre, como ela gostava de se sentir. Uma trança frouxa prendia seus longos cabelos castanhos, e em seu rosto não havia uma gota de maquiagem. Sofia não precisava de artifícios. Sua beleza era daquelas que vêm de dentro, irradiando uma luz terna e genuína que atraía os olhares sem que ela percebesse. Ela caminhou lentamente pela praça, parando em frente à barraca de doces da Dona Elvira, uma senhora de sorriso fácil e mãos enrugadas pelo tempo. "Boa noite, Dona Elvira. Me vê um pé de moleque, por favor? O seu é o melhor da festa", disse Sofia com sua voz suave. "Sofia, minha querida, e esse anjinho dormindo aí?" a senhora perguntou, inclinando-se para ver o bebê, cada dia mais lindo. Puxou a beleza da mãe. Sofia sorriu, um rubor colorindo suas bochechas. "Obrigada, Dona Elvira. Ele é a minha vida." Com o doce na mão, ela procurou um lugar para se sentar, encontrando um banco de madeira um pouco mais afastado da agitação, perto de uma antiga figueira que dominava um canto da praça. Era o lugar perfeito para desfrutar de seu doce e velar o sono de seu filho. Aquele era o seu pequeno paraíso, a tranquilidade, o sabor familiar, a presença de seu bebê. Ela não sabia, mas do outro lado da praça, olhos frios e analíticos a observavam, e seu pequeno paraíso estava prestes a ser invadido por uma tempestade. Leonardo Valença sentia um profundo desprezo por aquele tipo de evento. Para ele, a festa junina era a apoteose da ineficiência e da sentimentalidade barata. Aos 34 anos, ele era o arquiteto de um império. A Valença Corp, sua empresa de tecnologia e investimentos, era um titã global, e ele a governava com uma mente afiada como um bisturi e um coração protegido por camadas de pragmatismo e gelo. Sua presença em Vila da Esperança era uma concessão estratégica, um mal necessário para selar a instalação de um novo polo tecnológico que traria empregos para a região, mas que, acima de tudo, traria lucros astronômicos para sua companhia. Ele circulava pelo evento como um lobo em um rebanho de ovelhas. Seu terno de linho italiano, casual para seus padrões,
Era uma armadura de luxo que o separava da multidão de camisas xadrez e vestidos de chita. Ele sorria para as pessoas certas, apertava as mãos que precisava apertar, mas seus pensamentos estavam a milhares de quilômetros dali, em gráficos de ações e projeções de mercado. O som da sanfona era uma agressão aos seus ouvidos, e o cheiro de fumaça e comida de rua o ofendia. Ele se sentia um antropólogo estudando uma tribo primitiva, fascinado e repelido na mesma medida. Foi nesse estado de tédio calculado que seu olhar, varrendo a praça sem interesse, pousou sobre ela. No começo, foi apenas uma imagem fugaz, uma moça simples com um bebê no colo. Mas algo o fez olhar de novo. Não era a beleza dela, embora fosse inegável, de uma forma pura e crua que contrastava com as mulheres artificiais de seu círculo social. Era a aura de paz que a envolvia. Em meio à cacofonia da festa, ela e a criança em seus braços formavam uma ilha de silêncio e ternura. Ele a observou por vários minutos, uma curiosidade incômoda se instalando em seu peito. Viu-a sorrir para a senhora na barraca, um sorriso tão aberto e sincero que o desarmou por um instante. Por um breve momento, Leonardo sentiu algo que não conseguia nomear, uma pontada de nostalgia por uma vida que nunca teve, por uma simplicidade que ele havia aprendido a desprezar como fraqueza. Que tolo, pensou ele, sacudindo a cabeça para afastar o sentimento. Estava prestes a se virar, a retomar seu papel de bilionário benevolente, quando ela se sentou no banco sob a figueira. O movimento fez com que o gorro de lã que cobria a cabeça do bebê escorregasse. A criança, talvez sentindo a mudança de posição ou a brisa em seu rosto, se mexeu no colo da mãe. E então, o bebê abriu os olhos. O universo de Leonardo Valença, um cosmos de ordem, lógica e controle, implodiu. O som da sanfona, as risadas, as conversas, tudo foi sugado para um buraco negro de silêncio absoluto em sua mente. O ar ficou denso, pesado, quase impossível de respirar. Ele sentiu o chão sob seus sapatos caros balançar, uma vertigem violenta o atingindo. Seu corpo inteiro congelou, e seus olhos se fixaram incrédulos nos olhos daquela pequena criança. Não podia ser. Era impossível. Uma aberração estatística. Uma coincidência tão absurda que desafiava todas as leis da probabilidade em que ele tanto confiava. Os olhos do bebê eram de um tom de verde incrivelmente raro. Um verde profundo, mesclado com cinza, que parecia mudar de cor com a luz, como um mar antes de uma tempestade. E ao redor da íris, quase imperceptíveis, havia pequenos anéis dourados, como filamentos de ouro líquido. Eram os olhos dos Valença. Uma herança genética tão dominante e exclusiva que funcionava como um brasão de família gravado no próprio DNA. Eram os olhos que ele via no espelho todas as manhãs. Eram, sem sombra de dúvida, os seus olhos. Seu cérebro, uma máquina de processamento de dados de alta performance, entrou em curto-circuito. O choque inicial, paralisante e visceral, deu lugar a uma onda de fúria gelada. A primeira e única conclusão que sua mente cínica conseguiu formular foi a mais óbvia para alguém como ele, acostumado a um mundo onde todos queriam um pedaço de sua fortuna. Era um golpe. Aquela moça, com sua aparência de anjo e sua aura de pureza, não passava de uma golpista. A mais perigosa de todas. Uma atriz talentosa que havia orquestrado a armadilha perfeita. A sua serenidade, a sua simplicidade. Tudo era uma farsa. Uma encenação meticulosamente planejada para fisgá-lo. Como ela teria feito isso? Uma noite da qual ele não se lembrava. Ele era cuidadoso, quase paranoico com suas relações. Inseminação, material genético roubado. As possibilidades, cada uma mais sórdida que a outra, explodiam em sua cabeça. A imagem dela, antes etérea, agora se transformava na de uma predadora calculista. Enquanto a mente de Leonardo era um turbilhão de suspeitas e raiva, Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma sensação incômoda de estar sendo observada, caçada. Ela ergueu os olhos de seu filho e varreu a praça, seu instinto de proteção gritando em alerta. E então ela o viu. O mesmo homem que notara de relance antes, o homem que não pertencia àquele lugar. Ele não estava mais do outro lado da praça. Estava mais perto, parado como uma estátua, e seu olhar não era mais de curiosidade.
Era um olhar de choque, de fúria, de algo que se assemelhava a uma traição profunda, e estava cravado nela. E em Lucas, o coração de Sofia disparou. Um medo primitivo a dominou. Quem era ele? O que ele queria? Por que a olhava daquele jeito, como se ela tivesse cometido um crime terrível? Ela apertou Lucas contra si, o corpo enrijecendo. O instinto lhe dizia para fugir, para pegar seu filho e desaparecer na multidão, voltar para a segurança de sua pequena casa. Mas suas pernas não obedeciam, paralisadas pelo pavor e pela intensidade daquele homem. E então, para seu completo terror, ele começou a andar. Ele se movia com uma determinação assustadora, seus passos firmes e silenciosos, cortando a distância entre eles. As pessoas pareciam sentir a onda de poder e fúria que emanava dele, abrindo caminho instintivamente, como o mar se abrindo para uma força da natureza. Sofia assistiu impotente à sua aproximação. A cada passo que ele dava, o ar parecia mais rarefeito, o som da festa mais distante. O mundo dela encolheu até se resumir à figura daquele homem alto e imponente, vindo em sua direção, sua sombra se projetando sobre ela e seu filho, engolindo a luz e a alegria da noite. Ele parou a menos de 2 metros do banco. Seu rosto era uma máscara de granito, a mandíbula travada. Seus olhos, aqueles olhos verde tempestade que ela agora via com uma clareza aterrorizante, passaram dela para o rosto de Lucas, que começava a despertar. O bebê bocejou e abriu os olhos sonolentos, olhando para cima, para a figura escura que bloqueava sua visão das luzes. Por um segundo eterno, Leonardo encarou os olhos do menino. A confirmação o atingiu como um soco no estômago, roubando-lhe o ar e solidificando sua fúria em uma certeza de gelo. Ele ergueu o olhar lentamente, encontrando os olhos assustados de Sofia, a moça pura, a golpista. O ar entre eles crepitava com uma tensão insuportável. A sanfona ao longe tocava uma melodia animada, alheia ao drama silencioso que se desenrolava sob a velha figueira. Para Sofia, o tempo parou. Para Leonardo, a hora do acerto de contas havia chegado. Ele abriu a boca, e as palavras que saíram eram baixas, controladas, mas carregadas com o peso de uma acusação que mudaria a vida de todos para sempre. Ele não perguntou o nome dela. Ele não disse olá. Ele apenas apontou o queixo sutilmente na direção do bebê aconchegado nos braços dela e fez a pergunta que queimava em sua alma, a pergunta que o título e a thumbnail prometiam. A pergunta pairou no ar, densa e afiada como um caco de vidro. Por que essa criança tem os meus olhos? A voz de Leonardo era baixa, um rosnado controlado que cortava o ruído da festa, criando uma bolha de silêncio gelado ao redor deles. Sofia piscou, sua mente lutando para processar a frase. Por um segundo, ela pensou ter ouvido errado. A pergunta era tão absurda, tão desprovida de qualquer lógica, que só podia ser fruto da sua imaginação amedrontada. Mas a expressão no rosto do homem não deixava dúvidas. Ele estava mortalmente sério. O quê? Ela sussurrou a palavra saindo fraca, trêmula. Eu não estou entendendo. Não se faça de desentendida, retrucou Leonardo, dando um passo à frente. O cheiro caro de seu perfume, uma mistura de couro e especiarias, invadiu o espaço de Sofia, tornando-se sufocante. Eu fiz uma pergunta simples. Quero saber por que o seu filho tem exatamente os mesmos olhos que eu. A confusão de Sofia começou a se transformar em uma indignação protetora. Aquele homem não estava apenas sendo estranho. Ele estava sendo ameaçador. E sua ameaça era direcionada à coisa mais preciosa de sua vida. Ela se levantou de supetão, apertando Lucas com mais força contra seu peito. O movimento brusco acordou o bebê, que resmungou e começou a chorar, um som agudo de medo e desconforto. Fique longe de nós, disse Sofia, sua voz ganhando uma firmeza que ela não sabia possuir. Eu não sei quem o senhor é, nem que tipo de brincadeira doentia é essa, mas eu vou chamar a polícia. O choro de Lucas pareceu quebrar o feitiço de fúria controlada de Leonardo. Por um instante, uma expressão de hesitação cruzou seu rosto ao ver o desespero genuíno nos olhos da criança. Mas a hesitação durou apenas um segundo, logo substituída pela sua convicção de que tudo aquilo era parte da cena. A criança era a arma e o choro era a munição. Polícia? Ele riu,
Um som seco e sem humor. Acredite em mim, senhorita, isso é a última coisa que você quer. Estou tentando resolver isso de forma civilizada. Você me deve uma explicação. Eu não lhe devo nada. Ela cuspiu as palavras, o medo agora tingido de raiva. Os olhos do meu filho são herança do pai dele. Agora, se me der licença... Ela tentou passar por ele, mas ele se moveu, bloqueando seu caminho. Seu tamanho e sua presença eram opressores. Sofia se sentiu como um passarinho diante de uma águia. A cena começava a atrair olhares curiosos. Algumas pessoas pararam de dançar, cochichando e apontando na direção deles. Dona Elvira, da barraca de doces, observava com uma expressão preocupada, o senho franzido. Leonardo percebeu os olhares. Um escândalo público em uma cidade minúscula era uma complicação que ele não precisava. Sua equipe de relações públicas teria um ataque. Ele precisava tirá-la dali, levá-la para um ambiente controlado, onde pudesse extrair a verdade sem testemunhas. Sua tática mudou instantaneamente, o rosnado agressivo dando lugar a uma calma fria e calculista que era, de alguma forma, ainda mais aterrorizante. Certo, não vamos discutir isso aqui, disse ele, sua voz agora um murmúrio imperioso. Seu filho está assustado e com frio. Eu vou levar vocês para casa. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Eu não vou a lugar nenhum com o senhor, replicou Sofia, o pânico subindo por sua garganta. Você tem duas opções, continuou ele, ignorando o protesto dela, os olhos verdes fixos nos dela, implacáveis. Ou você entra no meu carro por vontade própria e nós temos uma conversa tranquila, ou eu chamo o meu chefe de segurança, que está logo ali. Ele indicou com um movimento de cabeça um homem robusto de terno perto de um carro preto e luxuoso estacionado na esquina da praça. E ele a convence. De uma forma ou de outra, você virá comigo. A escolha de quão desagradável essa noite ainda pode ficar é inteiramente sua. Pense no seu filho. A menção a Lucas foi um golpe baixo e certeiro. Sofia olhou para o rostinho vermelho e choroso de seu bebê, que se agarrava a ela como se sua vida dependesse disso. Depois olhou para o homem robusto perto do carro, que já os observava atentamente. Ela estava encurralada. Aquele homem, quem quer que fosse, tinha poder. Poder para criar um escândalo. Poder para usar a força. Poder para transformar sua vida em um inferno. E a única coisa que importava era proteger Lucas. Engolindo o orgulho e o medo, ela assentiu, uma lágrima de pura impotência escorrendo por seu rosto. Tudo bem, ela sussurrou derrotada, mas se encostar um dedo em mim ou no meu filho, eu juro que eu grito até a cidade inteira aparecer. Não será necessário, disse Leonardo com uma satisfação fria por ter vencido a primeira batalha. Eu não sou um monstro, sou apenas um homem que exige respostas. Ele a guiou em silêncio pela multidão que se abriu para eles. Sofia sentia os olhares e os sussurros como alfinetadas na pele. Sentia-se humilhada, exposta. O trajeto até o carro de luxo, um sedã preto com vidros escuros, foi a caminhada mais longa de sua vida. O motorista, um homem de uniforme, abriu a porta traseira sem dizer uma palavra. O interior do carro era um mundo à parte. O cheiro de couro novo, o silêncio abafado, o ar-condicionado frio. Era um contraste brutal com o calor e a simplicidade da festa, e com tudo o que Sofia conhecia. Ela se sentou em um canto, o mais longe possível dele, embalando Lucas, que aos poucos se acalmava com o movimento suave do carro. Leonardo sentou-se do outro lado, o rosto uma máscara impenetrável à luz dos postes que passavam pela janela. O silêncio dentro do veículo era pesado, carregado de perguntas não ditas e acusações veladas. Na mente de Sofia o caos reinava. Quem era aquele homem? Um louco? Um criminoso? A sua afirmação sobre os olhos de Lucas ecoava em sua cabeça. Era impossível. Lucas era filho de Gabriel. Gabriel. Seu coração se apertou ao pensar nele. Gabriel tinha sido seu primeiro e único amor. Um rapaz doce e trabalhador de Vila da Esperança, com olhos castanhos como mel e um sorriso que iluminava seus dias. Eles se amavam com a pureza e a intensidade de um amor de juventude. Sonhavam em se casar, em ter uma casinha com um jardim. Mas o destino fora cruel. Um acidente de trabalho na construção civil, a poucos meses de Lucas nascer, o levara para sempre, deixando Sofia com um buraco no peito e um bebê que nunca conheceria o pai.
Ou pelo menos, era essa a história que ela conhecia. Aquele homem ao seu lado, com sua certeza assustadora, estava plantando uma semente de dúvida venenosa em seu coração. Poderia haver algo sobre Gabriel que ela não sabia? A ideia era absurda, mas a presença daquele homem era ainda mais. Leonardo, por sua vez, a observava pelo canto do olho. Ele analisava cada detalhe. O vestido simples e desbotado. As mãos dela, que seguravam o bebê, não eram as mãos macias de uma mulher acostumada ao luxo, mas mãos de quem trabalhava, com pequenas calosidades na palma. Os sapatos gastos. Ela não parecia uma golpista sofisticada. Parecia pobre. Genuinamente pobre. E isso o confundia. Uma mulher que arma um golpe dessa magnitude não viveria assim. A menos que essa fosse a genialidade do disfarce. A pureza e a pobreza como fachada. Ele se agarrou a essa explicação, pois a alternativa, que ele pudesse estar errado, era inconcebível. Seu plano era claro: levá-la para casa, um ambiente neutro, e fazer sua proposta. Uma proposta que ele tinha certeza que ela aceitaria. Um teste de DNA, em troca de uma quantia de dinheiro que mudaria a vida dela para sempre. Afinal, era isso que ela queria, não era? Dinheiro. Tudo sempre se resumia a dinheiro. É aqui, disse Sofia, a voz baixa, quando o carro entrou em sua rua simples, de casas pequenas e calçadas gastas. Ela indicou uma pequena casa de paredes brancas, com um portão de ferro e um pequeno jardim bem cuidado na frente, cheio de gerânios e 11 horas. O motorista parou. Leonardo olhou para a casa e uma nova onda de confusão o atingiu. Era minúscula, humilde, mas era impecavelmente limpa. A pintura fresca, as flores coloridas demonstrando um cuidado e um amor que o dinheiro não comprava. Aquilo não se encaixava em sua narrativa. Ele saiu do carro e a seguiu até o portão, enquanto o motorista esperava discretamente. Sofia abriu a porta e acendeu a luz. A sala era simples, decorada com móveis antigos, mas tudo estava em seu devido lugar. Havia um cheiro de lavanda e de bolo de fubá no ar. No canto, um cercadinho com alguns brinquedos. Em uma estante, uma única foto em um porta-retrato. Uma Sofia mais jovem sorrindo, ao lado de um rapaz de aparência simples e olhos castanhos. Gabriel. Ela caminhou silenciosamente até o quarto nos fundos e colocou Lucas, que já dormia profundamente, em seu berço. Cobriu-o com uma manta e ficou ali por um instante, apenas observando a respiração tranquila de seu filho, buscando forças para enfrentar o homem que a esperava na sala. Quando voltou, encontrou Leonardo de pé no meio da sala, parecendo um gigante deslocado. Sua figura cara e imponente, um sacrilégio naquele ambiente de simplicidade sagrada. "Agora pode me dizer o que o senhor quer de verdade?" Ela perguntou, cruzando os braços, a raiva superando o medo. Leonardo a encarou, seu rosto voltando a ser uma máscara de frieza. "Eu quero a verdade, e eu vou conseguir. Vamos fazer um teste de DNA." Sofia o olhou, incrédula. O quê?" "Um exame de paternidade", disse ele, como se estivesse explicando algo a uma criança. "É um procedimento simples. Coletamos uma amostra minha, uma sua e uma da criança. Em alguns dias, teremos um resultado definitivo. Um resultado que provará que eu sou o pai daquele menino." O insulto foi tão profundo, tão violento, que Sofia sentiu o ar faltar. Ele não estava apenas questionando sua palavra, estava profanando a memória de Gabriel, o amor deles, a própria essência da existência de seu filho. "Nunca", ela disse, a voz sibilando. "O senhor é louco. Lucas tem um pai. O nome dele era Gabriel, e ele está morto. Eu não vou permitir que o senhor, um estranho, um maníaco, chegue perto do meu filho com uma agulha." Leonardo esperava resistência, mas não aquela fúria passional. Ele tirou a carteira do bolso do paletó, um gesto que ele já fizera inúmeras vezes para resolver problemas. "Olha, vamos simplificar as coisas. Quanto você quer para fazer o teste? 100 mil reais? 200? Meio milhão? Diga um número. Eu pago pela sua cooperação. E quando o resultado confirmar o que eu já sei, discutiremos uma pensão generosa. Você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro na vida." Foi a gota d'água. A sugestão de que seu amor, sua dor e seu filho tinham um preço, fez algo dentro de Sofia se quebrar. A jovem assustada da praça desapareceu,
dando lugar a uma leoa protegendo sua cria. Saia da minha casa, disse ela, a voz baixa e perigosa. Não seja tola, ele começou. Saia, agora, ela gritou, apontando para a porta. O senhor acha que o seu dinheiro pode comprar tudo? Acha que pode entrar na minha vida, na minha casa, e insultar a mim e a memória do homem que eu amava? O meu filho não é um prêmio de loteria. Ele não está à venda. O amor da minha vida não está à venda. A minha dignidade não está à venda. Pegue seu dinheiro sujo e desapareça da minha frente. Leonardo ficou genuinamente chocado. Não pelo grito, mas pela convicção ardente nos olhos dela. A paixão, a dor, a raiva eram demasiado reais para serem encenadas. Pela primeira vez naquela noite, uma rachadura apareceu em sua armadura de certeza. E se ela estivesse dizendo a verdade? Mas como explicar os olhos? A genética não mentia. Ele recuou um passo, a mente acelerada tentando recalcular a situação. A oferta de dinheiro falhara. A intimidação na praça funcionara apenas até certo ponto. Ele precisava de uma nova abordagem. Uma mais dura. Se ela não cooperaria por bem, seria por mal. Você está cometendo um erro grave, disse ele, a voz agora desprovida de qualquer emoção, o que a tornava ainda mais cruel. Você pode me expulsar da sua casa hoje, mas eu não vou desaparecer. Eu sou Leonardo Valença. Talvez você deva pesquisar o meu nome. Eu tenho recursos que você nem sonha que existem. Eu posso pedir o teste de DNA judicialmente, e eu vou conseguir. E quando eu provar que sou o pai do Lucas, eu posso brigar pela guarda dele. E com os melhores advogados que o dinheiro pode comprar, quem você acha que um juiz vai favorecer? A mãe solteira, desempregada, que vive nesta casinha? Ou um bilionário que pode oferecer ao menino o melhor futuro possível? O sangue de Sofia gelou. As palavras dele a atingiram como golpes físicos. Guarda, juiz, tirar seu filho. Não era mais um louco fazendo acusações bizarras. Era um homem poderoso, rico e implacável declarando guerra. Ele estava ameaçando tirar dela a única coisa que importava no mundo. Ele caminhou lentamente até a porta, parando com a mão na maçaneta. Ele se virou e seus olhos verdes, os mesmos olhos que ele via em seu filho, a encararam com uma frieza polar. Você tem 48 horas para me ligar e concordar em fazer o teste por conta própria, disse ele, colocando um cartão de visitas preto com letras douradas na mesinha ao lado da porta. Se não ligar, meus advogados entrarão em contato com você. E acredite, você não vai gostar da conversa que terá com eles. E com isso ele se foi, fechando a porta atrás de si e deixando Sofia sozinha no silêncio de sua sala. Ela olhou para o cartão, para a porta fechada e depois para o corredor que levava ao quarto de seu filho. As pernas fraquejaram e ela desabou no chão, o corpo todo tremendo em um soluço silencioso. O homem que se parecia com um pesadelo havia se tornado real, e ele tinha acabado de lhe dar um ultimato que ameaçava destruir seu mundo. E no fundo de sua mente, em meio ao terror, uma pequena e horrível pergunta começou a se formar. O que Gabriel poderia ter escondido dela? A porta se fechou com um clique suave, mas para Sofia soou como a porta de uma cela sendo trancada. O silêncio que Leonardo Valença deixou para trás era mais ensurdecedor do que seus gritos. Ela permaneceu no chão, o corpo tremendo, o frio do piso de cerâmica subindo por seus membros, mas ela não o sentia. Uma frieza muito maior havia se instalado em sua alma. A ameaça dele não era apenas sobre um teste de DNA. Era sobre apagar sua história, invalidar seu amor e o mais aterrorizante de tudo, roubar-lhe o filho. Com um esforço que pareceu hercúleo, ela se levantou, as pernas bambas. Seus pés a levaram por puro instinto ao quarto de Lucas. A pequena luz de um abajur de nuvem projetava uma claridade suave sobre o berço. Ali, em seu pequeno mundo de inocência, Lucas dormia, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, os lábios entreabertos. Ele era perfeito. Ele era seu. Ela estendeu a mão trêmula e tocou seus cabelos macios, depois traçou a linha delicada de sua sobrancelha. As lágrimas que ela segurava vieram em uma onda silenciosa, molhando o lençol do berço. Ela se inclinou sobre ele,
o coração partido em 1.000.000 de pedaços. Como alguém podia olhar para aquele anjo e ver uma arma, um golpe, um prêmio em dinheiro? Aquele homem, Leonardo, não via uma criança, via uma posse, uma anomalia genética, uma ofensa à sua linhagem. E os olhos de Lucas, aqueles olhos que ela tanto amava por serem tão únicos e cheios de vida, haviam se tornado uma maldição, um farol que atraíra um navio de guerra para o seu porto seguro. Seu olhar se desviou para a foto na cômoda. Ela e Gabriel em um dia de sol na cachoeira, sorrindo para a câmera de um celular antigo. Os olhos de Gabriel na foto eram castanhos, calorosos, gentis. Não havia nada neles que sugerisse uma mentira tão monstruosa. Ele fora a alma mais bondosa que ela conhecera. Teria ele sido capaz de enganá-la de forma tão completa? Teria ele um segredo tão sombrio, a ponto de conectar seu humilde mundo ao do bilionário intimidador que acabara de ameaçar destruí-la? A noite foi a mais longa da vida de Sofia. Ela não dormiu. Sentou-se em uma cadeira de balanço ao lado do berço de Lucas, vigiando seu sono como uma sentinela. Cada carro que passava na rua a fazia sobressaltar, o coração disparado com o medo de que fossem os advogados dele, vindo arrancar seu filho de seus braços. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. Quem você acha que um juiz vai favorecer? Ela sabia a resposta. A verdade em um mundo governado por poder e dinheiro, muitas vezes se tornava um detalhe irrelevante. Ela era fraca, pobre, sozinha. Ele era a personificação da força. A batalha estava perdida antes mesmo de começar. Enquanto isso, no banco de trás de seu Maybach, Leonardo Valença também não encontrava paz. A imagem do rosto de Sofia, transformado pela fúria e pela dor, estava gravada em sua retina. A recusa veemente do dinheiro, o grito de "meu filho não está à venda", o amor desesperado com que ela falava do tal Gabriel. Nada daquilo se encaixava. Ele construíra seu império prevendo os movimentos de seus adversários, entendendo suas motivações, que quase sempre se resumiam à ganância. Mas Sofia o confundia. "Arthur", disse ele ao telefone, sua voz cortante, "eu quero um relatório completo, tudo, sobre uma mulher chamada Sofia, não sei o sobrenome dela. Mora em Vila da Esperança, em uma casa pequena na Rua das Flores, e sobre um homem chamado Gabriel, aparentemente o pai falecido da criança. Ele morreu em um acidente de construção há cerca de 1 ano e meio. Eu quero saber quem ele era, para quem trabalhava, sua família, seus amigos, cada passo que ele deu. E quero isso para ontem." Do outro lado da linha, Arthur, seu chefe de segurança e homem de confiança há mais de uma década, respondeu com sua calma habitual. "Entendido, Sr. Valença. Alguma outra informação que possa ajudar?" Ela parecia genuína, Leonardo admitiu a contragosto. A voz pouco mais que um sussurro. A raiva dela era real, mas os olhos... Arthur, os olhos não mentem. Houve uma pausa. "Senhor, se me permite", disse Arthur, escolhendo as palavras com cuidado. Uma batalha judicial por paternidade, especialmente com alegações dessa natureza, pode se tornar um pesadelo de relações públicas. Se a história vazar para a imprensa... "Eu sei", interrompeu Leonardo irritado. "É por isso que ela tem 48 horas para cooperar. Se ela for inteligente, aceitará minha oferta e faremos tudo discretamente. Se não for..." Ele não terminou a frase. Não precisava. A ameaça estava implícita. Desligou o telefone e esfregou as têmporas. Pela primeira vez em anos, sentia-se fora de controle, navegando em águas desconhecidas, e odiava essa sensação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Quando o sol nasceu, encontrou Sofia com os olhos inchados e uma determinação gélida no coração. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas ele havia sido suplantado por uma necessidade urgente, a necessidade de saber a verdade. Ela não podia lutar contra Leonardo baseada apenas em sua fé na memória de Gabriel. Ela precisava de fatos, precisava de provas de que o mundo que ela conhecia não era uma mentira. Depois de deixar Lucas aos cuidados de uma vizinha de confiança, uma senhora que a vira crescer, Sofia voltou para casa e foi direto para o seu guarda-roupa. No fundo, em uma prateleira alta, havia uma caixa de papelão. A caixa com as coisas de Gabriel.
Sua mãe lhe entregara algumas semanas após o funeral, dizendo que Sofia deveria ficar com as lembranças dele. A dor na época era tão crua que Sofia apenas guardara a caixa, incapaz de abri-la. Agora, com as mãos trêmulas, ela a pegou. Sentou-se no chão da sala e abriu as abas de papelão. O cheiro de Gabriel, uma mistura de sabonete barato e do perfume de amaciante que ela usava, ainda estava lá, fraco, mas presente. Era como um fantasma. A primeira coisa que viu foi a camisa xadrez favorita dele, a que ele usava no dia em que a pedira em namoro. Ela a apertou contra o rosto, as lágrimas voltando. Havia fotos deles, um ingresso de cinema do primeiro filme que viram juntos, um pequeno violão de madeira que ele estava aprendendo a tocar para cantar para Lucas. Cada item era uma facada em seu coração, uma confirmação do homem simples e amoroso que ela conhecia. Não havia nada ali que indicasse uma vida dupla, um segredo obscuro. Ele era exatamente quem parecia ser. A esperança começou a florescer em seu peito. Talvez Leonardo Valença estivesse apenas louco, obcecado por uma coincidência. Ela estava quase no fundo da caixa quando seus dedos tocaram algo duro, retangular. Era um livro de capa grossa, uma edição antiga de O Conde de Monte Cristo. Gabriel adorava histórias de aventura. Sofia sorriu com a lembrança dele lendo trechos para ela, sua voz entusiasmada. Ela folheou o livro distraidamente, e foi então que sentiu. Entre duas páginas, no meio do livro, havia algo que criava um volume sutil. Seu coração começou a bater mais rápido. Com cuidado, ela abriu na página marcada. Havia um envelope fino e amarelado. Não era uma carta de amor. Era um documento oficial, dobrado várias vezes. Com os dedos dormentes, ela o desdobrou. A realidade de Sofia se desintegrou. Não era uma certidão de nascimento, mas sim um certificado de conclusão de um curso técnico avançado em programação. E o nome do formando não era Gabriel da Silva, o nome que ela conhecia, o nome que constava em todos os seus documentos. O nome no certificado era Gabriel Monteiro Valença. Valença. A palavra saltou da página, queimando seus olhos. Sofia leu de novo. E de novo. A boca seca, o ar preso nos pulmões. Gabriel Monteiro Valença. Não podia ser. Era uma coincidência de sobrenome. Uma cidade pequena. Talvez houvesse outros Valença. Mas a prova final estava no rodapé do certificado, em letras pequenas e elegantes. Programa de bolsas de estudo para jovens talentos. Fundação Valença. O mundo de Sofia girou. A sala pareceu inclinar-se, as paredes se fechando sobre ela. Gabriel não era apenas Gabriel. Ele era um Valença, parente daquele homem. Aquele homem que tinha os mesmos olhos verdes de seu filho. A verdade a atingiu com a força de um trem. Gabriel a enganara. Ele mentira sobre quem era, sobre sua família, sobre seu próprio nome. O rapaz simples, o trabalhador da construção, tudo uma farsa. Por quê? Ele estava fugindo de sua família? Estava se escondendo? E o mais importante, Leonardo sabia da existência dele. De repente, tudo fez um sentido terrível. O choque de Leonardo ao ver os olhos de Lucas, sua fúria. Ele não achava que era um golpe de uma estranha. Ele devia achar que era um plano orquestrado por um parente que ele talvez desprezasse. Um irmão? Um sobrinho? A dor da traição era excruciante, uma ferida aberta em seu peito. O amor de sua vida era um estranho, mas em meio à dor, uma clareza fria emergiu. Ela não podia mais lutar contra Leonardo. Não nos termos dele. Ameaçar com a polícia, gritar, negar, tudo isso era inútil agora. A verdade era muito mais complicada. Ela não era a vítima de um bilionário louco. Era o peão em um jogo de família que ela nem sabia que existia. E seu filho, seu inocente Lucas, estava no centro de tudo. Sua estratégia precisava mudar. Não se tratava mais de se defender, mas de atacar. Atacar a escuridão, buscar a verdade completa. E a única pessoa no mundo que detinha as respostas era o homem que lhe dera o ultimato. Seu olhar caiu sobre o cartão de visitas preto e dourado, ainda sobre a mesinha. Leonardo Valença. O nome agora tinha um peso diferente. Não era mais o nome de um inimigo, mas de uma peça-chave no quebra-cabeça de sua própria vida. Com uma resolução que nasceu do mais puro desespero, Sofia pegou o cartão. Suas mãos ainda tremiam, mas seu propósito era firme.
Ela precisava saber quem Gabriel realmente era. Precisava entender por que ele a enganara. E precisava proteger seu filho da guerra familiar, na qual haviam sido tragados. Ela pegou o telefone, o coração martelando contra as costelas. Discou os números lentamente, um por um. O telefone chamou 1, 2 vezes. Uma voz profunda e ríspida atendeu do outro lado impaciente. Valença. Sofia respirou fundo, fechando os olhos e visualizando o rosto adormecido de seu filho. Senhor Valença, disse ela, a voz surpreendentemente firme. É a Sofia. Eu aceito fazer o teste de DNA. Mas com uma condição. Do outro lado da linha, o silêncio foi a primeira resposta. Leonardo Valença, um homem acostumado a ditar os termos de qualquer negociação, foi pego completamente de surpresa. Primeiro pelo telefonema, muito antes do prazo de 48 horas expirar. Segundo, pelo tom de voz dela. Não era a voz trêmula de uma vítima apavorada, nem a arrogância de uma golpista encurralada. Era algo novo, uma calma gélida que espelhava a sua própria. E terceiro, a palavra que veio depois. Condição. Condição? Ele repetiu, a incredulidade tingindo sua voz. Acho que você não está em posição de estabelecer condições. Pelo contrário, Sr. Valença. Acho que é a única posição que me resta, respondeu Sofia, sua firmeza alimentada pela dor da traição que descobrira. Eu farei o teste. Deixarei que o seu médico colete o material do meu filho e o meu. Mas em troca, o senhor vai se sentar na minha frente e vai me contar toda a verdade. Sem advogados, sem assessores, apenas o senhor e eu, e vai me responder uma pergunta. Leonardo sentiu uma pontada de irritação. Que pergunta? Houve uma pequena pausa, e quando Sofia falou novamente, a dor em sua voz era palpável, mesmo através da linha telefônica. O senhor vai me dizer tudo o que sabe sobre Gabriel Monteiro Valença. O nome o atingiu como um soco. Ele se endireitou em sua cadeira de couro no escritório de seu jato particular, o coração dando um salto violento. Então ela sabia. Ela sabia o nome verdadeiro. A farsa era ainda mais profunda do que ele imaginava. Sua mente, sempre cínica, saltou para a conclusão mais óbvia. Ela não era apenas uma golpista, era cúmplice. Ela e Gabriel, seu meio-irmão patético e ressentido, devem ter planejado isso juntos. Era a vingança póstuma perfeita. Onde você ouviu esse nome? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Isso não faz parte do acordo. O senhor aceita minha condição ou não? Ela rebateu, recusando-se a ser intimidada. Ela tinha a única coisa que ele queria, o acesso rápido e pacífico ao DNA de Lucas. E ela usaria essa moeda de troca. Leonardo fechou os olhos, controlando a fúria. A recomendação de Arthur sobre um escândalo de relações públicas ecoou em sua mente. A proposta dela, por mais audaciosa que fosse, oferecia um caminho discreto. Tudo bem, ele cedeu, a voz cortante, mas não será na sua casa. Amanhã, ao meio-dia. No Hotel Imperial, na capital. Suíte presidencial. Meu motorista a buscará às 10 da manhã, esteja pronta. E venha sozinha. Eu não vou a lugar nenhum sem o meu filho, disse Sofia, sua voz inabalável. Ele vai comigo. É pegar ou largar, Sr. Valença. Outro momento de silêncio tenso. Leonardo detestava ter seu controle desafiado, mas cedeu novamente. A presença da criança seria a prova viva da discussão. Que seja, amanhã, meio-dia. Ele desligou sem se despedir, a mente já a 1000 por hora, ligando para Arthur e ordenando que a segurança no hotel fosse triplicada e que a suíte fosse varrida em busca de qualquer dispositivo de gravação. Ele não confiava nela nem um pouco. A viagem para a capital foi um borrão para Sofia. Sentada no banco de trás do mesmo carro de luxo da noite anterior, com Lucas dormindo serenamente em seu assento de bebê ao lado, ela se sentia como se estivesse se movendo por um sonho. O mundo de Vila da Esperança, com suas ruas de paralelepípedos e sua vida simples, desaparecia pelo retrovisor, dando lugar a rodovias largas e, finalmente, aos arranha-céus da cidade. Era o mundo de Leonardo. E, aparentemente, era o mundo do qual Gabriel havia fugido. Ela olhava para o rostinho de Lucas, para as pálpebras finas, sobre aqueles olhos verdes inconfundíveis, e via uma história que não conhecia. A traição de Gabriel a dilacerava. Cada lembrança feliz
agora estava manchada pela mentira. O amor que ela acreditava ser puro e simples era, na verdade, construído sobre um segredo monumental. Mas olhando para seu filho, ela sabia que não podia se afogar na dor. Precisava ser forte. Precisava se tornar a investigadora de seu próprio passado para garantir o futuro de Lucas. Na suíte presidencial do Hotel Imperial, Leonardo Valença andava de um lado para o outro como um tigre enjaulado. O espaço era vasto, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas ele se sentia sufocado. Arthur havia acabado de lhe entregar o dossiê preliminar. E ali estava, preto no branco. Gabriel Monteiro Valença, nascido de um caso extraconjugal de seu falecido pai, Ricardo Valença, meio-irmão. O pai o reconhecera legalmente, mas nunca o acolhera de verdade na família principal. Fornecera apoio financeiro à distância, uma espécie de cala-a-boca generoso, que incluía a bolsa de estudos da Fundação Valença. Leonardo sempre vira Gabriel nos raros e desconfortáveis encontros familiares forçados por seu pai. Via-o como um jovem fraco, cheio de um ressentimento silencioso, que olhava para a riqueza da família com uma mistura de inveja e desprezo. Anos atrás, Gabriel havia recusado uma posição na Valença Corp, dizendo que não queria o dinheiro sujo da família. Desaparecera logo depois, cortando todos os laços. Leonardo o descartara como um tolo idealista. Agora parecia que o tolo havia deixado para trás uma bomba relógio. Em sua mente, o cenário era claro. Gabriel, sabendo que tinha um filho com os olhos da família, instruíra Sofia a usar a criança para chantageá-los após sua morte. A pureza dela era a fachada perfeita para o plano sórdido dele. A campainha da suíte tocou pontualmente ao meio-dia. Arthur abriu a porta. Sofia entrou, segurando a alça do bebê conforto, onde Lucas a observava com curiosidade. Ela usava um vestido simples, o mesmo da noite da festa, e seus cabelos estavam presos em um coque apertado. Parecia pequena e deslocada em meio ao luxo opulento da suíte, mas seu queixo estava erguido, e seus olhos, embora cansados, não demonstravam medo, apenas uma determinação sombria. Sente-se, disse Leonardo, indicando um sofá de veludo branco. Ele permaneceu de pé, uma tática para manter a posição de poder. Sofia colocou o bebê conforto no chão ao lado do sofá, mas não se sentou. Eu ficarei de pé. Agora, cumpra sua parte. Quem era Gabriel? Leonardo soltou um suspiro impaciente. Gabriel era meu meio-irmão, o filho bastardo do meu pai. Um jovem fraco e ingrato que recebeu todas as oportunidades do mundo e as cuspiu fora. Ele preferiu se esconder em uma cidadezinha qualquer, fingindo ser um pobre coitado, provavelmente planejando uma forma de arrancar o dinheiro que ele achava que merecia. E parece que você e essa criança eram o plano dele. Cada palavra era um golpe. Bastardo, fraco, ingrato. A descrição era tão vil, tão diferente do homem que ela amara, que Sofia sentiu a raiva subir. Ela tirou da bolsa a foto gasta deles na cachoeira e a colocou sobre a mesa de centro de mármore. Este homem não era fraco, disse ela, a voz embargada. Ele era a pessoa mais forte que eu conheci. Ele trabalhava 10 horas por dia na construção para economizar dinheiro para a nossa casa. Ele me tratava com um amor e um respeito que o Senhor, com todo o seu dinheiro, provavelmente nunca conheceu. Ele não queria o seu mundo. Ele só queria paz. Talvez ele estivesse fugindo de pessoas como o Senhor. Leonardo olhou para a foto. Viu o sorriso no rosto de seu meio-irmão. Um sorriso genuíno que ele nunca tinha visto antes. Viu o olhar de adoração no rosto de Sofia. Por um microsegundo, a sua certeza vacilou. E se Gabriel estivesse de fato apenas tentando ser feliz, longe da sombra tóxica da família Valença? Ele esmagou o pensamento. Era sentimentalismo, uma fraqueza que ele não podia se permitir. Uma bela história, mas não muda os fatos, disse ele friamente. Ele mentiu para você, enganou você. Ou você estava junto com ele o tempo todo? Eu não sabia de nada. Ela explodiu, a dor finalmente transbordando. Eu amava o homem daquela foto, o homem que eu enterrei. Eu só descobri seu nome verdadeiro ontem. O senhor tem ideia do que é descobrir que toda a sua vida, todo o seu amor, foi construído sobre uma mentira? As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, e ela não tentou limpá-las.
A dor dela era tão crua, tão avassaladora, que até mesmo Leonardo sentiu um desconforto. Era uma atuação brilhante, ou a verdade mais dolorosa que ele já vira. Nesse momento, como se sentindo a tensão no ambiente, Lucas começou a resmungar. Sofia o pegou no colo, ninando-o suavemente. O bebê parou de chorar e olhou ao redor, seus grandes olhos verdes pousando em Leonardo. Foi a primeira vez que Leonardo o viu tão de perto, acordado. O rosto da criança era uma mistura de traços de Sofia e Gabriel, mas os olhos eram um espelho dos seus. Sem pensar, ele deu um passo à frente. Lucas, em vez de se assustar, abriu um sorriso desdentado e estendeu uma mãozinha gorducha em sua direção, balbuciando algo ininteligível. O coração de Leonardo Valença, uma fortaleza de gelo e pragmatismo, sofreu uma rachadura. Ele viu não um plano ou uma chantagem, mas uma criança, um bebê inocente que não tinha culpa de nada, um membro de sua família, um Valença. Ele recuou abruptamente, assustado com a onda de um sentimento estranho e protetor que o invadiu. Uma batida discreta na porta anunciou a chegada do médico, um homem de meia-idade com uma maleta. O procedimento foi rápido e clínico. O médico colheu uma amostra da mucosa bucal de Sofia, depois de Leonardo, e por último, com todo o cuidado, da de Lucas, que apenas o olhou com curiosidade. A realidade fria da ciência invadiu a sala carregada de emoções. Com as amostras devidamente seladas, o médico se retirou. O propósito da reunião estava cumprido. O resultado sai em 24 horas, disse Leonardo, recompondo sua máscara de indiferença. Até lá, você e a criança ficarão aqui no hotel. Meus seguranças estarão na porta. Ninguém entra, ninguém sai. Considere uma medida de proteção. Sofia entendeu o que ele realmente queria dizer. Ela era uma prisioneira em uma gaiola de ouro. E depois? Ela perguntou, a voz exausta. Quando o teste provar o que nós dois já sabemos, o que acontece depois? Depois, disse Leonardo, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo deles, seu reino. Depois nós decidiremos qual será o futuro do menino. A palavra sobrinho ou parente não conseguiu sair. Ele se virou e saiu da suíte sem olhar para trás, deixando Sofia sozinha com seu filho naquele espaço imenso e impessoal. Ela caminhou até a janela, segurando Lucas com força. Olhou para a cidade, um labirinto de concreto e luzes, um mundo que não era o seu. Ela tinha algumas respostas, mas elas só haviam gerado mais perguntas. Por que Gabriel mentiu? Do que ou de quem ele estava realmente com tanto medo? Ela tinha sobrevivido ao confronto, mas a guerra estava longe de terminar. Agora, tudo dependia de um pedaço de papel, um resultado de laboratório que selaria o destino de seu filho e a ligaria para sempre àquela família fria e poderosa. A espera havia começado. As 24 horas seguintes se arrastaram com a lentidão de uma vida inteira. Na opulência estéril da suíte presidencial, Sofia criou um pequeno ninho de normalidade para Lucas. Ela brincou com ele no tapete macio, cantou as mesmas canções de ninar que cantava em seu pequeno quarto em Vila da Esperança e o alimentou com a comida que o serviço de quarto trazia em pratos de porcelana fina. Por fora, ela era a imagem da calma maternal. Por dentro, seu coração era um mar revolto, oscilando entre a dor da traição de Gabriel e a ansiedade aterrorizante pelo futuro. Cada vez que olhava pela janela para a cidade que se estendia como um tabuleiro de jogo, sentia o quão pequena era em face do poder da família Valença. Enquanto isso, Leonardo estava em seu próprio purgatório. O trabalho, seu refúgio habitual, não lhe trazia consolo. Os números nas telas pareciam sem sentido, as reuniões, uma perda de tempo. A imagem de Lucas estendendo a mãozinha para ele e o som da voz de Sofia, quebrada pela dor ao defender o homem que a enganara, se repetiam em sua mente. Ele, que sempre se orgulhou de sua lógica impecável, estava sendo governado por uma emoção que não conseguia decifrar. Era mais do que a surpresa de ter um sobrinho. Era a sensação desconfortável de que o alicerce de suas certezas estava rachado. Movido por essa nova e incômoda necessidade de entender, ele deu a Arthur uma nova diretriz. Não era mais sobre encontrar provas contra Sofia ou podres sobre Gabriel. Era sobre entender o porquê. Eu não quero saber o que ele fez, Arthur.
Eu quero saber por que ele fez. Converse com as pessoas que o conheceram em Vila da Esperança, o senhor da pensão onde ele morou, os colegas de trabalho. Descubra que tipo de homem ele era quando não era um Valença. Enquanto Sofia esperava o resultado que mudaria sua vida, os homens de Arthur, discretos e eficientes, refaziam os passos de Gabriel. E em uma conversa com o velho proprietário da pensão onde Gabriel morou, antes de se mudar para uma casa com Sofia, eles encontraram. Escondida no fundo de um velho baú com alguns pertences esquecidos, estava uma caixa de metal. E dentro dela, uma carta. Uma carta endereçada a Sofia com a caligrafia de Gabriel, datada de uma semana antes de sua morte. Uma carta que ele nunca teve a coragem de entregar. Arthur a entregou a Leonardo poucas horas antes do resultado do DNA sair. Leonardo sentou-se em sua mesa de mogno polido, a cidade cintilando abaixo dele, e leu as palavras de seu meio-irmão. Minha Sofia, meu amor, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque a minha covardia finalmente perdeu para o meu amor por você. Há uma sombra na minha vida, uma que eu tentei apagar vindo para a Vila da Esperança. Meu nome não é apenas Gabriel da Silva. Eu sou um Valença. Sei o que esse nome significa. Poder, riqueza, controle. Para mim, ele significa veneno. Vi o que ele fez com a minha mãe, que viveu e morreu na amargura de ser um segredo. Vi o que ele faz com o meu meio-irmão, Leonardo, transformando-o em uma máquina fria e desconfiada. Eu fugi desse mundo para não me tornar como ele. E então eu te encontrei, e você me deu luz. Você e o nosso filho que está quase chegando são a minha verdadeira vida. Meu medo, Sofia, meu pânico, é que se eles soubessem de vocês, eles viriam. Eles tentariam nos controlar, nos comprar ou pior, tirar nosso filho, dizendo que poderiam lhe dar uma vida melhor. Eu menti para proteger você, para proteger nossa paz. Foi um erro, eu sei. Minha intenção era construir nosso mundo primeiro, tão forte que nada pudesse abalá-lo, e então lhe contar tudo. Por favor, me perdoe. O homem que te ama não é o Valença. É o Gabriel que você conhece. Apenas seu. Leonardo terminou de ler, o papel tremendo em suas mãos. As palavras de Gabriel o atingiram com a força de um soco. Ele não era o alvo de um golpe. Ele era o monstro do qual Gabriel estava fugindo. A frieza, a desconfiança, o poder que ele empunhava. Tudo isso havia forçado seu irmão a uma vida de mentiras, para proteger a única coisa boa que ele tinha. Pela primeira vez na vida, Leonardo se olhou através dos olhos de outra pessoa e não gostou do que viu. No mesmo instante, seu celular tocou. Era o laboratório. O resultado estava pronto. Ele ouviu a confirmação do que já sabia. 99,99% de probabilidade de parentesco, tio e sobrinho. Mas o fato pareceu secundário. A verdadeira revelação estava na carta em sua mão. Ele foi para o hotel. Quando entrou na suíte, encontrou Sofia sentada perto da janela, com Lucas dormindo em seu colo. Ela se levantou, o rosto pálido, pronta para a sentença. Leonardo não disse uma palavra. Apenas estendeu o resultado do teste e, junto com ele, a carta de Gabriel. Acho que isso é mais importante do que o resultado do teste, disse ele, a voz rouca. Sofia pegou os papéis confusa, deixou o resultado do DNA de lado e começou a ler a carta. Seus olhos percorreram as linhas e o mundo pareceu parar. As lágrimas que vieram não eram de dor, mas de uma compreensão catártica. Eram lágrimas de luto pelo homem que ela amava, mas também de perdão. Ele não a traíra. Ele tentara protegê-la. De tudo. Dele. Leonardo Valença. Quando ela ergueu o olhar, viu algo em Leonardo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. A armadura de arrogância e poder tinha rachaduras, e por ela se via um homem perdido. Eu sinto muito, disse ele, e as palavras pareciam custar-lhe um esforço imenso. Eu estava errado. Sobre você. Sobre ele. Eu julguei vocês. Ameacei você. Eu me tornei o homem que meu irmão temia que eu fosse. Foi a primeira vez que ela o viu não como um inimigo, mas como um homem que também era prisioneiro daquele nome, daquela herança. Ele também estava errado, sussurrou Sofia, enxugando as lágrimas. Ele deveria ter confiado em mim. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Naquele momento, um entendimento silencioso passou entre eles. Uma ponte foi construída sobre um abismo de dor, desconfiança e segredos.
Eles eram os dois pilares da vida de Lucas, ligados para sempre por aquele pequeno menino e pela memória trágica de Gabriel. "O que fazemos agora?" perguntou ela. Leonardo a olhou, e seu olhar não era mais o de um CEO planejando uma aquisição, mas o de um homem buscando redenção. Lucas é um Valença. Ele merece ter acesso a tudo o que esse nome pode oferecer, a melhor educação, as melhores oportunidades, mas ele também merece crescer longe do veneno. Ele merece ter a integridade, a simplicidade e o amor que só você pode lhe dar. Eu não quero tirar seu filho, Sofia. Eu quero lhe pedir ajuda. Me ajude a dar a ele o melhor dos dois mundos. Me ajude a ser o tio que ele merece. E, talvez, me ajude a ser um homem melhor. A oferta a deixou sem fôlego. Não era um cheque, era um convite, uma súplica. Ela olhou para Lucas, dormindo pacificamente, e soube que não podia negar ao seu filho sua história, sua outra metade. Eu aceito, disse ela, mas nos meus termos, devagar, e juntos. Os meses que se seguiram foram uma dança delicada de descoberta. Leonardo começou a visitar Vila da Esperança nos fins de semana. No início, era estranho e desajeitado. Ele, o bilionário, sentado no chão simples da sala de Sofia, tentando sem jeito brincar com Lucas, que o olhava com uma curiosidade divertida. Sofia, por sua vez, começou a ir à cidade, não como prisioneira, mas como parceira. Com o apoio da Fundação Valença, agora sob um novo olhar de Leonardo, ela iniciou um projeto para reformar a creche de Vila da Esperança. Eles conversavam sobre tudo, sobre Gabriel, sobre suas infâncias, sobre seus medos e sonhos. Leonardo descobriu em Sofia uma força e uma sabedoria que o humilhavam. Sofia descobriu em Leonardo uma solidão profunda e um desejo genuíno de mudar. A atração que nasceu entre eles não foi uma explosão de paixão, mas o florescer lento e constante de um respeito profundo que se transformou em amizade, e a amizade em amor. Um ano depois daquela noite fatídica na festa junina, eles estavam lá novamente. Mas desta vez, Leonardo não usava um terno de linho. Usava jeans e uma camisa simples. Ele segurava a mão de Sofia enquanto observavam Lucas, agora um menininho tagarela, correr atrás de um balão. O cheiro de milho e a música da sanfona não o irritavam mais. Soavam como o lar. "Você parece feliz", disse Sofia sorrindo para ele. "Eu sou", respondeu ele, apertando a mão dela. "Você e o Lucas, vocês não me deram apenas um sobrinho. Vocês me deram uma família. Me salvaram de mim mesmo." Ele se inclinou e a beijou. Um beijo terno, cheio de promessas. Bem ali, no meio da praça lotada, sob as mesmas bandeirinhas coloridas. 5 anos depois, a praça de Vila da Esperança estava novamente em festa. Leonardo Valença, agora com alguns fios de cabelo grisalho nas têmporas e um sorriso fácil no rosto, empurrava um balanço onde uma garotinha de 3 anos, com os cabelos castanhos de Sofia e os olhos verdes dos Valença, ria às gargalhadas. "Mais alto, papai!" gritava a pequena Beatriz. Sofia, com a barriga proeminente de sua 3ª gravidez, observava de um banco próximo, ao lado de um Lucas de quase 7 anos, que lia um livro para ela. A paz e a alegria da cena eram a prova viva de que o amor, às vezes, encontra os caminhos mais tortuosos para florescer. Eles haviam construído uma família não sobre as cinzas de uma tragédia, mas sobre a base sólida do perdão, da compreensão e de uma segunda chance. O legado Valença não era mais sobre poder e dinheiro, mas sobre o amor que uniu 2 mundos e criou um novo, muito mais brilhante. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.